A partir de agora, Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Aqui nós temos soluções. Fique com a gente. Você vai assistir agora ao programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. A sua audiência é motivo de honra para nós. Eu sou o jornalista Carlos Conce e vou apresentar esse programa com o especialista em condomínio Pedro Erlon, síndico profissional e corretor de seguros prediais. Direção técnica Marcos Vasconcelos. Este programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Pois bem, vamos tratar realmente de um tema super interessante hoje, que é transparência que conecta, comunicação assertiva e compliance na gestão condominial. Como informar com clareza, respeitar normas e engajar moradores em uma gestão ética e eficiente. Esse é o grande tema de hoje. Você sabe, o programa Condomínio em Foco aqui na rádio CBN Maceió conecta você ao que há de mais atual, inteligente e estratégico na gestão condominial. Pois bem, e o tema de hoje realmente tem a ver com confiança, fortalecimento coletivo e inspiração de boas práticas. Comunicando com clareza, isso faz a diferença. E para debater esse tema, daqui a pouco, vamos conversar com o nosso convidado especial, Diego Cavalcante, que é advogado, consultor e gestor, síndico 5 estrelas e síndico diamante, maior referência em Pernambuco e uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é gestão condominial. O seu boa tarde, Diego Cavalcante, muito bem-vindo, uma alegria, um prazer estar com você aqui. Boa tarde, pessoal. Eu que digo, né, é uma alegria muito grande aqui estar tendo a honra de participar do programa de vocês, né? Estou muito feliz mesmo. Muito obrigado, bem-vindo mais uma vez. Mas antes de conversarmos com o Diego Cavalcante, vamos ao nosso bate-papo, sim, com ele que traz notícias da semana, Pedro Erlon, nosso co-apresentador. Boa tarde, Pedro Erlon, muito bem-vindo. Boa tarde, Carlos, boa tarde, ouvintes do Condomínio em Foco. Diego Cavalcante, síndico 5 estrelas e diamante. Olha aí, até né? Rima, né? Que brilho, né? Diego Cavalcante, o síndico diamante. Com certeza. E, Carlos, vamos falar das notícias aí do segmento do universo condominial, né? Sim. Notícias ligadas a decisões judiciais, tendências, ações, né? Tudo aquilo que influi para o futuro da gestão dos condomínios. Positivo. Né? Eu achei muito interessante essa primeira notícia, eu estava lendo e realmente fiquei muito feliz até. No Paraná, né, está sendo criado condomínios exclusivos para idosos. Olha, né? que interessante. Então veja que já são 14 condomínios que o governo do estado do Paraná destina exclusivamente para idosos. Geridos pela Coapar, os empreendimentos são destinados a idosos sozinhos, né? Aqueles que já perderam companheira, ou casais acima de 60 anos e com renda de até 6 salários mínimos. Veja que programa, quando eu li realmente eu tinha desconhecimento, eu não sabia que existia. Inovador, eu acho inovador, né? E o nosso país ele está envelhecendo, né? A realidade é essa, então fica a dica para Alagoas, Pernambuco, Sergipe, os estados aqui do Nordeste também, né? Perfeito. Criar algo parecido. Esse programa funciona em sistema de aluguel social, né? Ele é cobrado 15% de um salário mínimo nacional ao mês, o que atualmente representa R$ 211. Veja que programa social interessante. Para que possa ser operacionalizado, o Viver Mais Paraná estabelece alguns critérios. Sim. Ele pode ser implementado em todos os municípios com população superior a 30 mil habitantes, com as seguintes contrapartidas da Prefeitura. É uma parceria com a Prefeitura. A Prefeitura doa o terreno com área mínima de 12 mil metros e condições topográficas favoráveis, porque como são idosos, não pode ser um condomínio irregular, com desnivelamento. Verdade. Né? Então veja que cuidado, né, que zelo para esse projeto. Né? Parceria na prestação de serviços, de gestão condominial, olha que bacana. Assistência médica, psicológica e social aos condôminos, no caso de idosos. Paraná, né? é fantástico. É um projeto incrível, viu? Mas fica a dica, não é porque é no sul do país que não possa ser replicado aqui no nosso Nordeste. Perfeito. Né? Fiquei bastante feliz com a inovação.
Perfeito. Temos aqui outra notícia, que essa já não é tão boa. Não serve de exemplo. Uma empresa... o lado bom, né? O lado ruim, né? Uma empresa e seu ex-síndico daquele empreendimento, daquele condomínio, são investigados por fraudes e ameaças aos condôminos, né? A Polícia Civil de Catanduva está investigando uma empresa de administração de condomínios e um ex-síndico suspeitos, ambos, de ameaçar e intimidar os moradores. São já 50 boletins de ocorrência registrados contra ambos. Os moradores relatam problemas estruturais nos edifícios, como ferrugem, infiltração, falta de manutenção, vazamento de gás, né? Isso há anos. Além disso, identificaram pagamentos indevidos a funcionários. Segundo os condôminos, o síndico, aí ele fala aqui o nome do síndico, Alain Desorde Ângelo, não soube gerir o dinheiro destinado para essas finalidades. Alain administra ao menos ainda outros 15 condomínios na cidade. E em suas redes sociais exibe foto de carros e viagens. Opa! Essas redes sociais só complicam, né? É verdade. Ele possui passagens criminais e condenação por falsidade ideológica, apropriação indébita e suspensão de documentos. Então vamos aí, sem querer fazer juízo de valor, mas tem que ser feito um estudo daquele candidato, assim, profissional, né? Estudar vamos dizer, todo o passado é importante, né? Perfeito. E o currículo. Perfeito. Os moradores afirmam que os problemas transformaram a vida da comunidade de uma forma realmente a ensejar insegurança, desconfiança e prejuízo. Perfeito. Bem, fica a dica que realmente você contratar um síndico profissional, um administrador, é importante ver as referências Com certeza. e o currículo, né, pretérito desses prestadores. Né? Até para namorar, as mulheres estão vendo isso, imagine para contratar um síndico. E o pior que, no caso desse síndico aqui, já haviam acusações, condenações, então veja que, ao contratar um profissional desse, o mínimo zelo, o mínimo cuidado deveria ter sido feito, poderia ter ensejado uma segurança maior na E hoje contratação. está tão fácil, né, Pedro? Você vai à internet e consegue tantas informações. A internet já dá ali 70%, né? Já ajuda bastante. Exato. Uma outra notícia, essa daqui eu achei um pouco, né, engraçada, porque, vejam, um síndico é destituído com menos de um mês no cargo. E, sendo destituído, ele foi à justiça querendo a reversão da destituição, né? Em sentença, no último dia 11, a Justiça analisou a ação que pede anulação da Assembleia Extraordinária que destituiu o síndico de um condomínio. Entre os argumentos para a nulidade, o administrador citou que a destituição ocorreu em menos de um mês do início do mandato. Aí eu pergunto, Carlos, existe estabilidade para a função de síndico? Estamos aqui com o síndico 5 estrelas, síndico diamante, advogado, né? Curioso essa notícia, né? O processo tramita no 2º Juizado Especial de Porto Velho, Rondônia. O síndico pediu a declaração de nulidade da Assembleia realizada no dia 28 de março de 2024. O condomínio se defendeu apontando a inexistência de vícios formais. Sem previsão, não existe previsão, né, de tempo mínimo para a destituição de um síndico, né? Em relação a isso, o juiz apontou que o Estatuto do Condomínio não traz previsão de estabilidade para o cargo. Né? Então, veja que essa ação não tem o porquê de existir, né? Noutra vertente, não se verifica, no caso concreto, na conduta dos demandados, qualquer ilicitude capaz de ensejar a indenização por dano moral, que era o que esse síndico queria. Para que uma destituição dessa, né, ela possa ser passiva de nulidade, tem que ter vícios, né? Exatamente. Então, aqui no caso, o argumento era frágil, era simplesmente porque foi pouco tempo, com um mês foi destituído. Não existe prazo. Faltou uma comunicação eficaz. Faltou uma comunicação eficaz, verdade. Essas foram as notícias, né, que a gente procurou compilar aqui do segmento condominial. E estamos aqui com o Diego Cavalcante, né? Estamos aqui realmente bem felizes com a sua vinda de Pernambuco, Recife. Nós também, eu também. Né? Um síndico tão qualificado aqui para enriquecer o nosso programa. O Carlos vai Diego falar aqui um pouco, né, desse currículo. Diego Cavalcante, né, Pedro, que é advogado, consultor e gestor, síndico 5 estrelas e síndico diamante, atua no estado de Pernambuco nas áreas de advocacia, sindicatura de administração de condomínios, por meio da VCF Assessoria e Ponte Condomínios.
É referência em gestão condominial estratégica, unindo o conhecimento jurídico à excelência em liderança, defensor do compliance e de processos bem estruturados. Promove transparência, eficiência e valorização patrimonial. Inspira síndicos e empresas a adotarem boas práticas e uma gestão responsável. Ninguém melhor do que ele para tratar desse tema tão interessante, né, Pedro? Que é justamente transparência e conecta. Comunicação assertiva e compliance na gestão condominial. Como informar com clareza, respeitar normas e engajar moradores em uma gestão ética e eficaz. Perfeito. Estamos, então, com o Diego Cavalcante. Muito bom tê-lo aqui, Diego. É um prazer, pessoal. Prazer é todo meu. Adorei o tema, realmente, né, um tema bem diferente. E eu queria, né, saber aqui, até para uma apresentação aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes, Diego, como o Diego, né, ele conseguiu aí, unir, né, nessa trajetória profissional a sindicatura, o direito, né, nesse universo condominial, e como é que foi esse começo? Como foi que você surgiu como, né? A gente já ficou sabendo aqui da trajetória de alguns síndicos. Queríamos saber a sua história. Na verdade, inclusive, o pessoal até brinca às vezes que eu faço... Não, eu sou síndico, administradora, advogada, aí o pessoal bota uma vírgula, né? E doido também. Eu digo, rapaz, eu tô quase endoidando mesmo, porque é muita coisa, né? Mas assim, eu entrei muito por acaso na área, né? Eu sou de profissão, né? Advogado, e na época eu estava em um condomínio, né? Eu morava num conjunto residencial de 312 unidades, é um condomínio bem numeroso, né? Bem trabalhoso. E aí surgiu uma vaga justamente no meu bloco. Nesse condomínio eram 8 blocos e a gente tinha um subsíndico por bloco. E ninguém do bloco tinha vontade de ser subsíndico. Eu me mudei, eu não lembro qual foi o dia, mas digamos, sei lá, foi na segunda, foi coisa de 2, 3 dias depois, o subsíndico renunciou. Aí eu digo, rapaz, deixa eu ver como é que é isso aqui, deixa eu ver como é que funciona. Sim. Então eu entrei como subsíndico, aí depois eu entrei como advogado do condomínio, aí depois eu virei presidente da comissão dos subsíndicos, aí depois disso eu fui chamado para ser síndico, e nessa trajetória de sendo síndico lá, até então, meu sócio na época, né, também morava no mesmo condomínio, a gente também participava da gestão, e ele disse, eu tenho uma administradora e tal, e vamos conversar, eu não tenho um suporte jurídico, de repente a gente faz uma parceria nos processos de cobrança. Foi muito assim, tipo, vamos entrar no processo de cobrança, né? Vamos cobrar. Só que eu meio que tive o contato ao mesmo tempo como administradora, como escritório e como cliente, porque a gente também tinha uma administradora no condomínio, evidentemente. E foi quando eu percebi, eu digo, rapaz, a área de condomínio, não é possível, na época eu pensei, né? Não é possível que só a administradora da gente não seja tão tecnológica, mas a gente hoje em dia tem tanta informação, a modernização da sociedade está trazendo para a gente uma necessidade muito dinâmica e muito veloz de ter acesso às coisas de uma maneira mais eficiente, mais clara. E eu digo, por que a administradora não tem isso? E eu fiquei muito na dúvida. Você, como leigo, começou a questionar essas situações. Por que não, né? Exatamente. Não, imagina o seguinte, eu estou lá como síndico, aí meu grande calo, meu grande problema era, eu preciso saber quanto é que vai entrar no condomínio, quanto é que eu tenho previsto para pagar esse mês e quanto é que está sobrando, porque eu quero fazer um investimento aqui no parquinho. Fluxo de caixa. Só óbvio, isso. Só. E condomínio a gente tem, sei lá, 90% do condomínio a gente fala que é previsível, né? A gente tem uma previsibilidade muito grande. Então, basicamente, a gente tem contratos para as manutenções e uma coisa ou outra extra que nunca é nada absurdo. E aí, para mim, era muito difícil de entender como é que uma administradora não conseguia me dizer, sei lá, no dia 8, no dia 10, ela não conseguia me dizer quanto é que eu ia ter sobrando no mês para eu poder gastar com alguma coisa, algum investimento, etc. Isso foi gerando incômodo. Bastante. Com toda a razão. Muito, com toda a razão. E aí, na época, o meu então sócio, quando ele me mostrou o projeto dele, era um projeto muito parecido com a administradora da gente. E eu digo, rapaz, eu não vou entrar em algo que nem eu estou gostando enquanto cliente, como é que eu vou poder participar também dando um serviço que eu não acredito? Perfeito. E aí eu digo, não, peraí, vamos pesquisar outros administradores. Eu troquei a administradora do condomínio por uma que, pelas as apresentações, eu achava que era mais tecnológica. E aí, quando eu troquei, ela era um pouco melhor no sentido de utilizar mais a informática. Então, ela utilizava um sistema que me dava algumas informações já, sem precisar ter a necessidade de pedir. Já me entregava logo. E eu digo, eita, tem essa aqui que é um pouco melhor, é um pouco mais rápida, vamos lá, mas ainda não é o que eu quero. E aí, eu digo, deixa eu conhecer outras. Então, enquanto sinto que as administradoras abriam muitas portas, no sentido de dizer, eita, ele é meu possível cliente, eu fui indo nas administradoras
e conhecendo cada uma, né? Perfeito. E aí eu digo, não, agora vamos lá, deixa eu montar Benchmarking. exatamente. Na verdade, Diego, você foi vendo deficiências. Muitas Não deficiências, foi exatamente. que você montou a administradora baseada em qualidades que o mercado tinha, mas em deficiências Isso, perfeito. que o mercado perfeito. tinha. Oposto, né? Talvez o X da questão tenha sido justamente esse. Eu não parei para, deixa eu ver, coisas do mercado. O que eu parei para ver foi, enquanto cliente, qual é a minha dor. E a minha dor era a falta de informação, não tinha clareza nas informações, ninguém era seguro para passar nada, e a gente não tinha BI nenhum, não tinha nada. Então, assim, eu montei o plano de negócios, e aí conversei com meus sócios na época, eu disse, eu vou entrar se a gente fizer assim, quer? Aí eles, eita, interessante, bora. E assim foi muito surpreendente, porque a gente saiu de uma quantidade de 2 condomínios, quando a gente começou, para 78 condomínios no espaço de 8 anos. Então, foi um crescimento muito grande. A gente, evidentemente, passou por muitas dificuldades, porque foi muita gente entrando, foi um fluxo muito grande. Mas a gente já começou muito bem pautado no que a gente achava que era essencial para ter uma empresa que gerasse transparência também, né? Não é só prestar contas, é de maneira eficaz, né? Diego Cavalcante, síndico 5 estrelas, síndico diamante, falando sobre a falta de transparência, né? Então, isso nos lembra comunicação, nos lembra compliance. Perfeito. Como definir uma comunicação assertiva, então, dentro de um ambiente condominial? Vamos começar por aí, né? Porque o condomínio é aquela torre de Babel. Né? Então, verdade. O que fazer para definir uma comunicação assertiva dentro do ambiente condominial? Pronto. Essa foi uma ótima pergunta, inclusive, na verdade, porque às vezes a gente tem a necessidade... Não, e a gente pensa que... Às vezes a gente pensa que não, mas o óbvio ele precisa ser dito. Quando a gente fala em comunicação assertiva, ela traz também outras coisas à tona. Então, a ideia da gente, e a gente vê isso em muitos condomínios, não sei se é a realidade exatamente aqui em Alagoas, e especificamente em Maceió, mas eu vi muito isso em Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Era algo do tipo, vamos fazer previsão orçamentária do condomínio, a gente vai mostrar na Assembleia a planilha. E a gente escutava muito. Todo condomínio que eu chegava, eu escutava... Vocês estão mostrando agora, a gente está vendo os números agora, como é que a gente vai deliberar sobre isso? Isso era muito constante. E aí o que eu via das administradoras, seja nos condomínios que eu tivesse como advogado ou como síndico, ou dando algum tipo de consultoria, eu via muito, a gente não pode mandar antes, porque senão gera muita confusão, gera muito debate. E eu Queriam, na verdade, que fosse aprovado de qualquer jeito. Aprovado de qualquer jeito. É tipo assim, tem que aumentar por aumentar e pronto. Isso existe ainda, viu? Existe. E aí a diferença da Assembleia para aumentar condomínio para a Assembleia de reajuste. Eu gosto de usar reajuste, por mais que a gente aumente mesmo, ou seja, parece que são palavras sinônimas, mas o sentido é que, quando eu falo em reajustes, é porque parece que as pessoas não se atentaram ainda direito, mas... O que é a previsão orçamentária, trazendo mais para a realidade da gente, que a gente vê no dia a dia? É basicamente um plano diretor que a gente encontra em prefeitura, que a gente encontra numa empresa privada. É basicamente o plano da direção do que é que ela quer fazer no condomínio e por isso ela se justifica pelo seu valor. Perfeito. Então, o problema não era que as pessoas perguntavam antes ou que tinha confusão. O problema é que não era enviado com todas as informações. Então, a gente começou a adotar nos condomínios da gente o seguinte... Toda assembleia que a gente for fazer alguma previsão orçamentária, algum investimento, alguma taxa extra, sempre manda as documentações pelo menos um mês antes. Perfeito. Convide os moradores para tirar dúvida, então a gente faz reunião informal. Perfeito. E nessa reunião informal a gente explica. Os editais de convocação, inclusive, que a gente faz, eles são um pouco grandes porque a gente não coloca só o tópico. Às vezes a pessoa bota taxa extra, um exemplo, né, para o telhado. Eu costumo botar a explicação. Quando coloca taxa extra, eu já fico feliz. Eu já vi, sabe o que é, né? Eu já vi edital assim, discussão sobre câmeras. Só. Gente, discutir não quer dizer que vai aprovar. Perfeito. Mas aí chega lá e aprova. Exatamente. Então, e uma taxa extra muito alta, né? Muito alta. Então, passiva de nulidade e fica realmente uma coisa que o chamamento foi feito incorreto. Perfeito. Porque se não vai ter taxa extra, eu não vou para a Assembleia. Chega no outro dia, tá lá. Não, eu costumo botar o seguinte, a taxa extra, a Câmara, né? Possibilidade de taxa extra para a implementação de projeto de câmaras. Aí embaixo eu botei de parênteses, esse item está sendo convocado porque nós temos um problema de segurança no condomínio e precisamos aumentar para tantas câmaras. Justifica. Eu já estou dando uma prévia lá para o condomínio ter uma ideia de que ele precisa ir lá para discutir um assunto muito importante. Perfeito. Então, assim... Muito bom. Isso traz uma tranquilidade maior para os condôminos, né? Uma transparência maior do que vai ser tratada. Sim.
Perfeito. Aí temos aquele, você falou já um pouco sobre isso, comunicação entre o síndico e os condôminos, né? Perfeito. Estendendo mais isso aí. Quais são os maiores desafios, no seu ponto de vista, Diego Cavalcante? A gente tem alguns desafios, sim. É porque é o seguinte, a gente resolve um problema e a gente, às vezes, vê outras dinâmicas para tratar, né? Então, eu faço muito isso. Eu faço comissões de moradores com todos os assuntos que os moradores querem. A gente vê um problema hoje que as pessoas não conseguem participar muito da gestão e querem participar, querem seguir, mas sentem uma trava, às vezes, do síndico. Então, a minha ideia, enquanto um síndico vindo de fora, não é cheguei e vou mandar no condomínio. Não. É chegar e, vamos fazer, quais são as deficiências de você? A gente quer uma comissão de festa, a gente quer uma comissão de engenharia, a gente quer uma comissão de cotações. Vamos criar tudo. Perfeito. Cria tudo. O pessoal não pode acumular comissões. Eu estimulo outros moradores a participar, a dividir. Então, quando eu trago um morador mais próximo de mim, ele se sente melhor porque ele está acompanhando de perto. Sim. Então, a ideia é essa. Mas aí vem outro desafio. Novamente, a gente vai criando e seguindo. E aí o desafio é... mas eu queria ir para aquela comissão também, eu queria ir para essa. Mas eu prefiro ter um problema de alguém que quer ajudar em várias frentes do que ter um problema de não ser transparente. E a gente viu aí um mês que o síndico está... Possivelmente, talvez ele faltou com alguma informação. Né? Exatamente. Então, eu prefiro um problema diferente. Legal, na verdade, legal. Né? Perfeito. Fundamental, né, Pedro Erlon, que haja comunicação, que haja clareza. Essa cultura, né, como a gente acabou de falar, né, vamos aprovar aqui de qualquer jeito, vamos reter a informação, né, principalmente quando se formam comissões do condomínio, comissão de obra, comissão de regimento, aí o pessoal quer reter a informação como uma forma também de poder. Também. Mas aí gera o quê? Uma devolutiva que é o clima ruim, a gestão começa a ficar ruim. Então, eu acho que reter o conhecimento não é o caminho. Né? Perfeito. E, no caso hoje, por exemplo, hoje você tem comunicação com os conselheiros, comunicação com o subsíndico, comunicação com os condôminos. Né? Qual é aquela comunicação que é mais difícil de ter? É difícil, o que a gente encontra mais no dia a dia. Pode parecer que não, a gente está trazendo um bocado de situações aqui para promover a transparência e melhorar a comunicação com os moradores. Só que a gente nota que, às vezes, o Conselho Fiscal ele trava um pouco, e aí é algo que a gente tem que ir tratando condomínio a condomínio, casa a casa, que eles entendem que, eita, legal, a gente pode fazer mais coisas, a gente quer essas funções, essa, e daqui a pouco eles querem ter algumas funções que, se não for tratado de uma maneira bem específica pelo síndico, propriamente dito, acaba atrapalhando um pouco como a gestão vai fluir. Então, por incrível que pareça, também os moradores, por incrível que pareça, às vezes é difícil com o Conselho Fiscal, às vezes. Perfeito. Este é Diego Cavalcante, síndico 5 estrelas e síndico diamante. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Oferecimento, Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Daqui a pouco voltamos com mais Pedro Erlon, com mais Diego Cavalcante e comigo para conversarmos sobre transparência, comunicação em condomínios. Fique agora com o repórter CBN.